entendimento que a conta chega, né? Cada decisão que você toma é uma consequência que você está abraçando também, né? Então, se você opta por um daqueles 3 caminhos, fácil, médio e difícil, a maioria das pessoas opta pelo fácil, essa conta vai chegar, pode não ser no curto prazo, no médio, mas no longo prazo ela sempre vai te cobrar, ela vai te perseguir. Então, tudo que você faz, todas as escolhas que você toma, boas ou ruins, a conta vai chegar. Bom, continuamos a leitura do Psicologia Financeira, do Morgan Russell, né? Aqui entramos no capítulo 15, vai das páginas 159 a 168. O capítulo 15 é chamado Nada é de Graça, né? Tradução aqui. E o Morgan Russell, ele traz esse conceito de que tudo tem um preço, né? A sua vida tem um preço, os investimentos que você faz têm um preço, no final do dia as suas escolhas têm um preço, né? Ele traz aqui o caso, né, o primeiro trecho que eu grifei, do Jeff Immelt. O Jeff Immelt era o ex-CEO da General Electric, né, da GE, e teve um período que ele teve péssimos resultados, né? Questionado sobre, ele respondeu, abre aspas, todo trabalho parece fácil quando não é você que está fazendo. Porque os desafios enfrentados por quem está na arena são muitas vezes invisíveis para a plateia. Fecha aspas. Muito interessante, né, o que ele traz aqui, e é verdade, né? Eu acredito, porque as pessoas sempre julgam mais fácil, né, o trabalho dos outros. Isso eu faria tranquilo, né? No futebol a gente vê muito isso, né? Aqueles técnicos de plateia, aquele cara que dá o pitaco sobre o time do outro e tal, e no final do dia ele acha que é fácil o trabalho do técnico ou da diretoria, que são coisas simples, mas na verdade não, né? Isso porque quem está jogando o jogo sabe da dificuldade que é de fato, sabe dos riscos, sabe do porquê das escolhas, tem a sua verdade, tem a sua razão, né? Enfim, então ele começa nesse sentido. Eu destaquei mais um trecho aqui, um trechão, diz o seguinte, abre aspas, mantenha suas ações por longo prazo, você vai ouvir. É um bom conselho, mas você sabe como é difícil manter uma perspectiva de longo prazo quando as ações estão despencando? Como todas as coisas que valem a pena, um investimento bem-sucedido cobra o seu preço. Mas esse preço não é medido em dólares, em incerteza e em arrependimento. Aspectos muito fáceis de serem ignorados até que seja você a lidar com eles em tempo real. Fecha aspas, exatamente, né? Porque você tem as razões objetivas, né, daquela história, né? Talvez a planilha te dê essa resposta. E você tem as razões pessoais subjetivas, né? O que você sente ao tomar uma decisão? O que você sente ao escolher? Somos seres humanos, né? Então o sentimento, ele entra na jogada, muitas vezes, né? A insegurança, o medo, né? Coragem, né? São sentimentos humanos que eles entram nas decisões. Só que cada decisão que você toma tem um preço. Você opta pelo caminho mais fácil, tem o seu preço. Você opta pelo mais difícil, também tem o seu preço, né? Que é o que ele traz aqui. Todo mundo vai te aconselhar a manter, né, o tal dos dividendos, ou investimentos a longo prazo, certo? Tanto em questões financeiras como em questões pessoais. Invista a longo prazo, tudo bem. Mas você sabe o quão difícil é investir a longo prazo? Você sabe quantas variáveis que podem te impactar a longo prazo? Mas se de uma semana para outra já muda o cenário, imagina 1 ano, 2, 3, 4, enfim. Então o conselho, ele é válido
talvez para a planilha. Agora, para você trazer isso para o seu jogo, para a sua vida, aí você tem que passar pela sua peneira, né? A peneira do subjetivo, aquela peneira dos sentimentos, a peneira do que você vai achar em tomar essa decisão, o que você vai achar com os resultados a longo prazo e não agora, enfim. Então, é importante sempre passar por essa peneira, na minha visão. Mais um trecho aqui, ele destaca, abre aspas, muitas pessoas ao investir escolhem a terceira opção, assim como um ladrão de carros. Apesar de serem bem intencionadas e seguidoras da lei, essas pessoas elaboram truques e estratégias para obter o retorno sem pagar o preço. Elas operam day trade, tentam vender antes da próxima recessão e comprar antes do próximo boom. A maioria dos investidores, mesmo com um pouco de experiência, sabe que a volatilidade é algo real e comum. Fecha aspas. Aqui ele traz um ponto de vista, né, de que no final do dia você tem 3 caminhos. É isso que ele fala ele escolheu pela terceira opção. Você tem o caminho fácil, o caminho médio e o caminho difícil, né? Qualquer coisa da vida, a maioria das coisas, na verdade, você tem esses 3 caminhos. Cada um tem o seu preço, né? E as pessoas que optam pelo caminho fácil para elas, né? Vão pagar esse preço, cedo ou tarde vão pagar, né? E os riscos e tudo mais que você tenha. Enfim, então ele diz, a maioria das pessoas opta pelo caminho fácil, né? Subjuga investidores que têm um histórico no mercado muito grande, então aqueles cabelos grisalhos, né? Os cabelinhos brancos, subjuga esse pessoal, tenta fazer algo diferente, óbvio, né? Opta pelo caminho mais fácil, então tenta ganhar mais dinheiro sem ter que pagar tanto preço, mas esse preço vai chegar, né? Uma hora ou outra vai chegar. Tem as exceções, mas enfim, essa conta sempre chega, segundo o Morgan Russell traz. Bom, mais um trecho aqui diz o seguinte, abre aspas, o resultado foi que, sob a liderança de Welch, os acionistas não tiveram que pagar o preço, eles obtiveram consistência e previsibilidade, uma ação que subia ano após ano, sem as surpresas da incerteza. Mais um dia, como era esperado, a conta chegou. Os acionistas da GE atravessaram uma década inteira de perdas gigantescas, que antes haviam sido evitadas por manobras contábeis. Fecha aspas. Então é isso. O que o Morgan Russell traz no final do dia é esse entendimento, o entendimento que a conta chega, né? Cada decisão que você toma é uma consequência que você está abraçando também, né? Então, se você opta por um daqueles 3 caminhos, fácil, médio e difícil, a maioria das pessoas opta pelo fácil, essa conta vai chegar, pode não ser no curto prazo, no médio, mas no longo prazo ela sempre vai te cobrar, ela vai te perseguir. Então, tudo que você faz, todas as escolhas que você toma, boas ou ruins, a conta vai chegar, né? Bom, mais um ponto diz o seguinte aqui, eu destaquei, abre aspas, o valor médio do ingresso para que um parque da Disney, para entrar num parque da Disney é de $100, mas você terá um dia inesquecível com os seus filhos. Em 2019, mais de 18 milhões de pessoas acharam que valia a pena pagar essa taxa. Poucos achavam que os $100 eram uma punição ou uma multa. O benefício que vem em troca de uma taxa fica muito mais nítido quando estamos cientes de que estamos pagando uma. O mesmo vale para investimentos, em que a volatilidade é quase sempre uma taxa, não uma multa. Fecha aspas. Aqui ele puxa o entendimento para o lado dos investimentos, né? Dizendo que a volatilidade, ou seja, o crescer e o descer, né, que os investimentos representam,
essas variáveis, elas são uma taxa, né? Uma taxa como você pagaria uma taxa de entrada num parque da Disney, uma taxa de entrada, uma taxa de impostos, por exemplo. A diferença é que a volatilidade ela é imprevisível, né? Você não é quantificável. Você pode prever ela, né? Mas que ela vai vir e vai te impactar, isso é certo, né? Então, como em toda decisão na vida, é isso que o Morgan Russell traz, né? Só para sintetizar, que a vida ela cobra uma taxa, certo? As suas escolhas cobram taxas. Então, independentemente do caminho que você escolher, a conta vai chegar, né? Bem ou mal, ela vai chegar, né? Essa taxa, ela vai ser cobrada. Então, se você encarar de uma forma que você saiba exatamente, né, ou boa parte do que você está abrindo mão, né, e o que você vai pagar provavelmente lá na frente, encarando como uma taxa, né, pela sua escolha, é mais fácil de você levar a vida e trazer tranquilidade, né, para as decisões que você toma. Enfim, eu acho que é isso. Essas foram as páginas de hoje.